Olá! A gente começa o programa referencial falando sobre a unidade da Igreja Evangélica no Brasil, suas denominações e divisões. É a segunda parte da entrevista com o pastor Vince Barros, de Vitória do Espírito Santo, e que vai falar detalhadamente sobre este assunto. No Espaço Pet você acompanha dicas interessantes com o Dr. Silvio. Ele fala sobre os cuidados com a alimentação das cadelas durante a gestação. E no quadro Sob Medida, você vai acompanhar uma nova atividade que está dando o que falar aqui na cidade. Tudo isso e muito mais agora, no programa referencial que já está no ar. Bom, e a gente começa o programa falando sobre comportamento. Um dado interessante. A cidade de São Luís hoje teve um aumento na frota de veículos de uma forma muito acelerada. E como você anda se comportando no trânsito aqui de São Luís diante desse grande fluxo de veículos? É o que nosso amigo Neto vai falar com a gente hoje no quadro Dica Segura. Acompanhe! Olá, meu amigo, minha amiga, obrigado por estarmos juntos. Hoje, na nossa Dica Segura, nós vamos falar da quantidade de veículos dentro do nosso estado. Segundo os últimos dados do Detran, já passamos de 1.101.000 veículos. É muito carro e também muita responsabilidade nossa. Agora, falando principalmente em termos de segurança. O que devemos fazer? Sempre o que falamos, não andar colado na traseira do veículo da frente, procurar manter espaço. Sinalizar quando for trocar de faixa, parar na faixa de pedestres, andar com tranquilidade, saia com calma, saia com alegria, saia com amor de casa, saia para você fazer um translado seguro e não provocar um acidente. A buzina pode provocar acidente, evite usá-la desnecessariamente. Tipo, se você estiver acionando a buzina e às vezes um motociclista passando ao lado, ele pode se assustar. Com isso, perde o equilíbrio e blum, caiu. Caiu, pode se machucar ou até coisas mais graves e você às vezes provoca um acidente. Faz parte da nossa conduta segura seguirmos as regras de trânsito, mas principalmente saímos com paz e segurança. Afinal de contas, eu quero encontrar você todas as vezes que estivermos juntos. Um grande abraço para vocês e nos falamos no próximo programa. Tchau! Bom, e agora mudando de assunto, que tal a gente falar sobre os cuidados que você precisa ter com a alimentação da sua cadela durante o período de gestação? É a dica no Espaço Pet de hoje com o Dr. Silvio. Dá só uma olhada. Bom, e para falar sobre os cuidados na alimentação de uma cadela durante a gestação, Dr. Silvio resolveu me trazer aqui no canil do seu Roberto Elísio, que está aqui segurando uma cadela que está gestante, por sinal deve parir hoje, né, seu Roberto? É verdade, ela já tem 60 dias completo, já foi feita a ultrassom, batimento dos filhotes 190, então agora nós estamos aguardando. Só aguardando a hora. E doutor Silvio, aí a alimentação dela, já que o senhor Roberto informou para a gente que durante toda a gestação ela ficou aqui no canil, não é isso? Essa alimentação, o cuidado com a alimentação é fundamental nesse momento. Pessoal, a gente não pode falar de gestação se a gente não poder iniciar desde o da pré-gestação, que foi a escolha do macho, o cruzamento, já procurando o melhor genotípico possível para essa raça. Houve toda uma preparação, vacinação dos animais, vermifugação. Acrescento que a alimentação é muito importante, que a cadela ela não pode estar gorda. Existe uma situação que o pessoal gosta mais de cadela obesa do que de cadela normal. O que se pode comer durante a gestação, no caso de uma cadela? Bem, pessoal, no caso aqui do canil, com certeza existe uma dieta balanceada, tá? Ele segue à risca o que a fábrica das rações passa. Logicamente que ele deve utilizar de suplementos, minerais, aminoácidos, tudo para procurar uma melhor qualidade possível na alimentação desses animais.
Doutor Silvio, agora caso a alimentação não seja feita de uma forma adequada, quais são os problemas que a cadela pode ter? Certo, pessoal, a cadela está gerando filhotes. Então toda energia que ela vai dispor, que ela dispõe, ela vai passar para esses fetos. Se ela não é alimentada da forma correta, primeiramente ela vai sofrer. Em segundo lugar, esses filhotes. Os fetos não vão atingir o tamanho necessário. Os nascimentos dessas crias podem até mesmo falecer após o nascimento. Fora dizer, pessoal, que existe a situação até de canibalismo. Às vezes a fêmea está em uma condição tão precária que ela se alimenta desses filhotes na tentativa de conseguir nutriente possível para ela, caloria possível para ela sobreviver. Surgiu dúvida sobre o que dá para a cadela comer, melhor procurar um veterinário, né? Com toda certeza, o médico veterinário mais próximo será a pessoa mais indicada a passar uma dieta balanceada para o seu animal ter uma qualidade melhor de alimentação nesse período gestacionário, que é muito importante. Seu Roberto, a alimentação da nossa cadela, como é o nome dela? É baronesa. Essa alimentação, eu utilizo uma ração, eu comecei a dar um reforço, como ele mesmo mencionou, eu utilizo Aminomix em comprimidos que eu boto anexado à ração e também dou 5 a 6 ml diário de Potenai, por garantia, porque a ração em si é uma ração muito boa, ela nunca me deu nenhum problema, já utilizo já há um bom tempo e ela é o suficiente para deixar a cadela e todos os animais em perfeita saúde, sem problema nenhum. Bom, não precisa complementar com nada, né, doutor Silvio? Dando a ração já é o suficiente, como o Roberto está colocando? Ração de qualidade é sempre interessante. Logicamente que a suplementação, a gente numa situação dessa que é muito exigido do organismo da cadela, com toda certeza ele faz o correto de fazer a manutenção com suplementos, com minerais e não esquecendo, pessoal, água sempre fresca, à vontade. Ok, obrigada pela dica dessa semana. Obrigada, Roberto. Sucesso para você, viu, aqui no Canil. E a gente volta semana que vem com mais dicas para vocês no Espaço Pet. Obrigada, doutor Silvio. Obrigado a vocês e até mais, pessoal. Bom, e depois do intervalo, você vai acompanhar uma dica interessante sobre uma nova modalidade esportiva que está dando o que falar. É a nossa dica do quadro Sob Medida. Não mude de canal porque eu não demoro. Volto já já. Essa molezinha aí para ele, né, Rosana? Dessa vez ele botou eu para trabalhar. Me botou para trabalhar. Mas na próxima você não escapa, viu, Bel? Certeza. Procure a Rosana, ela está aqui na Litorânea, de segunda a... Terças, quintas e sábados. Isso, procure ela que o trabalho é seguro. É isso aí, gente. Essas foram as dicas do quadro Sob Medida dessa semana. Semana que vem tem muito mais. Cristian, semana que vem vamos fazer postar outra corrida aqui? Vamos, eu topo. Ele é ótimo. Tchau, até a próxima semana. Obrigada, gente. E aí, gostaram? Gente, fazer exercício físico ali na litorânea é tudo de bom. Aquela brisa gostosa deixa a gente assim totalmente desestressada. Agora, eu confesso para vocês que aquele paraquedas me tirou o fôlego. Mas foi muito bom. Agora, depois do intervalo, a gente volta para falar sobre um assunto muito importante. A unidade da Igreja Evangélica no Brasil, suas denominações e divisões. É a segunda parte da entrevista com o pastor Vince Barros, de Vitória do Espírito Santo. É um instante só, não mude de canal porque eu volto já já. Bom, na semana passada nós exibimos aqui no programa referencial a primeira parte da entrevista com o pastor Vince Barros. O tema com ele foi sobre a unidade da Igreja Evangélica no Brasil. Hoje você acompanha a segunda parte da entrevista, onde o pastor Vince fala sobre a quantidade de denominações espalhadas por todo o Brasil e também as divisões dentro da própria Igreja Evangélica. Acompanhe no quadro de entrevista. Qual é a sua igreja, pastor? Eu queria aproveitar antes só o que você está compartilhando sobre Batista, Assembleia, Metodista, esses grupos todos. E a gente reconhece o bem que essas denominações trazem à nação. Católicos convertidos a Jesus, o bem que traz à nação. Mas, na verdade, o ensino da palavra não é que as pessoas vão ser transformadas lá naquele salão. Porque a experiência que a gente vê
que as pessoas, elas então têm um comportamento que parece angelical lá nesses lugares, mas quando voltam para casa, ou então quando tem que pagar uma conta, elas dão um mau testemunho. É claro que isso não é a totalidade das pessoas, mas é isso que não contribui. Por isso que a transformação não é lá nesses grupos históricos e que trazem toda essa resposta para o país. Não é o templo, né, mas pastor? é de fato a nossa vida e a nossa casa. Aí, desculpe, mas era importante voltar um pouquinho. E quando eu entendi isso, aí eu entendi a questão da igreja. Eu fui sim um pastor dentro desse contexto, dentro dessa estrutura por alguns anos, mas faz 30 anos que eu, então, entendendo algumas coisas, porque de fato eu tive uma experiência com Deus dentro da prisão. E ninguém foi dentro da prisão para falar de Jesus comigo. Foi uma obra do Espírito Santo. Quando eu saí da prisão por um milagre... Pastor, conte pra gente aí como foi essa experiência. Eu fiquei curioso agora. Eu de fato tenho uma história muito triste de família, 5 irmãos por parte de pai, 3 por parte de mãe, 2 por parte de pai e mãe. Então sou filho de uma relação extraconjugal, não tive família, essa estrutura de um lar. Então cresci debaixo de muitas dificuldades e me envolvi com drogas e as coisas todas que envolvem drogas. E foi terrível. Então acabei preso, para resumir, e fui preso numa época difícil, numa época da ditadura, e que usar drogas era um crime subversivo. Então eu clamei a Deus dentro da prisão. Eu falei: Deus, se tu existe, me tira daqui. Mas foi um clamor de maluco. Eu tinha um cabelo que fazia até papelote e tinha um comportamento totalmente diferente, etc. É realmente uma outra matéria, uma outra entrevista. Mas quando saí da prisão, onde é que estava Deus? E eu comecei a procurar Deus. Porque não foi ninguém que foi falar para mim de Jesus. Foi Deus que colocou no meu coração. Eu clamei ao Senhor, estava passando por alguma tortura naquela época e conheci até a pessoa, o policial que estava destacado até para me matar, porque naquele tempo as pessoas então sumiam da prisão. E conheci, Deus me deu a graça de conhecer em vida a pessoa destacada então para acabar com a minha vida. Mas eu louvo a Deus porque esses milagres todos, e eu nessa busca da igreja, alguém me disse assim: pode ir para uma denominação, você tem que ir para uma denominação. Eu fui e na realidade Deus começou a fazer algo comigo, mas o tempo todo tinha algo no meu coração. E a igreja, no sentido de que não podia haver uma divisão, eu queria viver junto com outros irmãos, mas alguém, não, você tem que vestir a camisa, você faz parte aqui desse grupo. Não, eu queria a igreja, a unidade da igreja. Então, foi nisso que, num processo de muita dor para mim, eu voltei para casa. Quando eu estou dizendo voltei para casa, porque de fato a própria religião não me aceitou com as coisas que eu entendi sobre a unidade da igreja. Eu comecei a buscar essas coisas todas e lendo a Bíblia, eu entendi que de fato Deus tinha um plano com a igreja, e a igreja na realidade somos nós, que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. É claro que tem muito a explicar sobre isso aí. Nós temos que fazer parte sim do corpo de Cristo, nós temos que congregar. Isso não significa que eu tenho que estar dentro de casa e excluído desse processo da igreja, não. Eu tenho que me incluir. É por isso que eu digo que qualquer uma dessas denominações, a gente mantém um café de pastores há muitos anos na cidade, e eu, quando convidado, sempre atendo para compartilhar, mas quando eu trabalho nesses países que inclusive não pode colocar o nome da igreja, e não pode ter placa, e não pode ter propriamente horário, nada, a gente tem que ter vida. Então lá eles não têm essa opção. É isso que a gente está vivendo.
Bom, as observações que o pastor Vince fez merecem mesmo a nossa atenção e reflexão sobre este assunto. Afinal, há muita gente que se considera evangélico em todo o Brasil. E o programa Referencial vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia. Fiquem com Deus e acompanhe agora os bastidores das gravações. Tchau e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Gravando. Oi, tudo bem? A diretora falou que é para ser rápido. Vamos lá. Então nós vamos falar. O que foi? Gravando. Programa Referencial. Oferecimento. Potiguar. O melhor em acabamento para o seu lar. Dalcar. Eu acredito. Faculdade São Luís. Educação superior de excelência. Loca Bem. Viajando com você. E a M Móveis. Móveis para escritório.